querido, nosso Deus eterno, mais um dia, Senhor, estamos aqui. Sempre te dizendo, meu Deus, assim como filhos que nós somos, eu fico feliz em poder dizer isso. E espero ser mais feliz ainda quando poder ouvir outras pessoas também dizendo que são teus filhos. Nós sabemos como os filhos vivem. Eu não sou pai, mas eu lido com tantas crianças. Vejo os filhos dos meus parentes, dos meus amigos. E sempre costumo dizer, Pai, às vezes nós somos chatos. Às vezes queremos ser o reizinho, o príncipezinho. Mas o Senhor sabe como nos quebranta. O Senhor sabe quando a birra chega, o Senhor sabe quando ela é exterminada. O Senhor sabe como fazer. E assim nós vamos vivendo, sempre buscando o máximo possível para te agradar. Às vezes o pessoal pensa, nossa, como é difícil agradar a Deus. Não é difícil. É como se diz, faça a sua parte. Nós sempre estamos no mundo para aprender. Nós estamos aqui não para sermos perfeitos, como eu já falei, que essa palavra perfeição não faz parte da minha vida. Mas estamos sempre em aperfeiçoamento, estamos sempre aprendendo a não cair de novo no mesmo buraco, no mesmo lugar, para que nós possamos evoluir como seres humanos. Existem as fases da vida. A primeira infância, a adolescência e assim vamos. Como sempre, meu Pai, eu te peço por aquelas pessoas que estão necessitadas, seja lá do que for, meu Deus. Às vezes até no nível espiritual, às vezes elas têm ouvido tantas coisas ruins, tantas palavras negativas, que às vezes pensam até em desistir da própria vida. Mas que em nome de Jesus, Pai, que a nossa intercessão possa chegar nestas vidas, porque o Teu Espírito Santo ele está atento a tudo. Eu te peço, meu Deus, por eles. Tu conheces cada coração, nós sabemos disso. Mas Tu sabes o momento certo de agir, meu Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, tome a nossa frente em mais um dia. Amém. Chegamos! Bom dia, Kauai. Bom dia, transmissão. Você que está no Abre Ponto aí, barra de olho com você. Você que está nas plataformas digitais, isso mesmo, né? Cada dia a gente está crescendo nas plataformas. Que bom, graças a Deus, que nós estejamos no máximo possível. E boa tarde para tu que está no rádio, na rádio Igaraçu FM 87,5, a rádio do meu, do seu, do nosso coração. Eu estou na Igaraçu e você também está. E também você que está na Rádio Vitória. Muito obrigado pelo seu carinho de saber que nós vamos conversar um bocado, né? Pois é, a nossa conversinha de todos os dias. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2026, programa de número 134, e vamos continuando a nossa série sobre o match, o date do Brasil com a União Europeia. Pois é, hoje é dia de falar sobre parceria digital e inovação. Os dois países firmaram uma aliança digital para intensificar colaborações em inteligência artificial, semicondutores e computação informática de alto desempenho, diminuindo a dependência das potências como os Estados Unidos e a China. Hoje é aniversário de um cara que ele dirige e compete em um campeonato. Quem será? Ele nasceu em 29 de julho de 1981 e vamos dizer assim que ele faz parte, né, da nova geração do pessoal da Fórmula 1. E aí, quem é? Fernando Alonso. Hoje é aniversário de Fernando Alonso e também hoje é seu aniversário. Então, receba aqui os nossos sinceros votos de toda a felicidade da parte de Papai do Céu. E estamos juntos. Hashtag Viva Nossa Amizade. Combinado? Agora sim, já que nós fizemos a nossa abertura, a introdução do programa, vamos agora saber. Ultimamente, graças a Deus, a previsão do tempo está dando certo, né? Será que vai dar certo hoje também?
Pois é, então vamos aí às informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje o dia nasce às 5h34, né? Aliás, o Sol nasce às 5h34 e se põe às 5h19. Estamos na fase da lua cheia. Bem, eu não vou dizer que a gente está no inverno, né? Porque aqui no Nordeste eu estava até conversando com uma pessoa dizendo que a gente só sabe que é chuva e sol. Hoje a intensidade dos ventos está aí somente fraca. E a umidade máxima do ar está em 95%, a máxima e a mínima 70%. A temperatura para hoje 23 graus e a máxima 28. E hoje a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas pela manhã e à tarde, e à noite apenas o tempo pode ficar nublado. Como eu digo sempre para você, as informações do tempo são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos aí ao que é manchete nos jornais desta quarta-feira. Oligarquia dos poderes põe em risco democracia. Adverte Joaquim Falcão. Vamos falar, viu? Eu vou falar disso aqui, com certeza. Pesquisa Quest. Raquel tem 43% contra 37% de João. Senado. Marília lidera com Huberto em segundo na pesquisa. Polícia apura inserção de informações falsas no sistema do Detran. Ih, rapaz, o negócio é sério, né? E Jornal do Comércio detalha os projetos de VLT e BRT elétrico para o Grande Recife. Aí são as manchetes do que estão circulando hoje nos jornais de todo o estado. Meninos e meninas, bom dia! Como vocês estão? Eu lembrei agora do Rá-Tim-Bum, rapaz, que saudade do Rá-Tim-Bum. Marcelo tá lá com aquela cabeçona grandona. Olá, classe! Mas eu quero começar logo com vocês para me livrar aqui do jornal. Bededo. Vamos falar sobre esse negócio aí que eu falei para vocês, a tal da oligarquia. Eita, menino, deixa eu traduzir para tu que danada é isso de oligarquia. E aqui quem falou não foi qualquer um não, viu? Tô logo lhe dizendo, viu? É leite, viu? É leite, viu? Não é composto não, viu? Pois é, vou trazer para você aqui o currículo do homem, viu? Não é qualquer coisa não, tu tá brincando? O advogado, professor e membro da Academia Brasileira de Letras, Joaquim Falcão, afirmou que a democracia brasileira enfrenta uma crise estrutural provocada pela concentração de poder nas instituições e defendeu mudanças no fundamento do Estado para fortalecer a representação popular. Aí eu vou dizer para tu, desde que o mundo é mundo, que isso acontece. Tu acredita? Tu sabe, por exemplo, eu sou o mais velho de 2, né? A nível do casamento de papai com a Alfa 1, com a minha mãe. O casamento feito, né? Tudo lá bonitinho, papel. Meu pai casou mesmo, obrigado, mas casou. Então, eu exerço o poder sobre a minha irmã, né? A lógica deveria ser essa, né? Que as famílias colocam. Mas é aquela coisa, sempre vai aparecer alguém querendo mandar. Vai sempre alguém querer aparecer para querer dizer que ele que tem todo o poder sobre tudo. Tu já parou para pensar nisso? Independente de qualquer coisa, isso sempre vai existir. Então, vamos entender que história é essa de oligarquia. Ele deu entrevista ontem na Rádio Jornal e
Ele está lançando um livro chamado A Oligarquia dos Poderes e a Crise das Democracias. Ele sustentou que o executivo, o legislativo e o judiciário, eles formam uma oligarquia dos poderes. Vamos entender, calma, que a gente primeiro precisa entender o contexto para chegar no texto. Tá dando para me entender? Não te preocupa não, tu tá aqui no de olho com você e tu sabe que eu só largo a tua mão quando a gente termina o programa, né? Pronto, então pronto. Fica na tua, segura o coração, calma. Daí diz assim, né? Por que ele está falando executivo, legislativo e judiciário? Vamos para a aulinha de história, a aulinha de OSPB. Existem os três poderes que fazem parte da nossa sociedade. São eles, o judiciário, vou falar logo do judiciário, né? Que está acima do executivo e do legislativo. Seria tipo Xandão, né? A Carmen, e assim vai, né? O nosso terrivelmente evangélico André Mendonça. Então pronto, ali é a pontinha do poder, é a cabeça do poder. Eles é quem determinam alguma coisa se o executivo e o legislativo capengarem, né? Pois é. Quem é o executivo? Presidente da República, governadores de estado e prefeitos. Eles são os executivos. Então eu lhe pergunto, quem faz parte do executivo de Igaraçu, por exemplo? 2, 3. Isso, a prefeita. E o legislativo? Deputados federais, deputados estaduais, senadores e os vereadores. Pronto. Te dei uma aulinha para tu não esquecer, mas nunca na tua vida. Por que ele está falando dessas coisas de oligarquia? Ele está dizendo aqui ainda que alertou para o distanciamento crescente entre as instituições e a população. Eu vou dizer para você, ele não está errado nesse sentido. Eu dou total razão para ele. Por quê? Durante a entrevista, ele deu uma explicação sobre a principal tese da obra, que é a democracia brasileira. O poder emana do povo e é para o povo. Ou seja, é o povo que tem total poder. Não existe um rei. Você lembra? Acho que eu não sei se você lembra, acho que era na minha adolescência para a minha fase adulta, que existiu um plebiscito aqui no Brasil para decidir quem é que ia realmente tomar conta do país. Qual tipo de poder, de governo ia tomar conta do país. Eu lembro que tinha o presidencialismo, o legislativo e o monarquia. Né? Tinham esses três poderes. Então, quem acabou ganhando foi a presidência do cargo. Né? Então, desde dessa renovação que houve o plebiscito, a gente tem presidente da República. E daí, o que é que ele diz ainda? Ele explicou que a principal tese dessa obra é que nós estamos vivendo um momento de tensão entre a vontade popular e a atuação de uma elite política e burocrática que concentra as decisões de maior impacto social. Eu vou concluir a frase dele para fazer a minha opinião. Na democracia, titia Cristina, obrigado, titia Cristina. Um dia eu vou lhe reencontrar, vou lhe dar um abraço, vou dizer, a senhora não sabe o quanto a senhora mexeu com a minha cabeça. Por isso que eu sou desse jeito. E ainda estudei Paulo Freire, viu? Sou professor e me baseei bebi na fonte de Paulo Freire. Na democracia, a ideia básica é que os muitos mandem nos poucos. Aí esse negócio de mandar, né, já é meio complicado, né? A oligarquia é o contrário. Os poucos querem mandar nos muitos. Essa é a tensão que estamos vivendo hoje. Ele ainda ressaltou que a crítica apresentada no seu livro não é dirigida a governos ou personagens específicos, mas o desenho institucional do sistema político brasileiro. A Constituição estabeleceu 3 poderes para garantir liberdade e igualdade, mas esse modelo passou a funcionar de maneira diferente da que foi criada. Os poderes não são independentes e harmônicos. Eles são tensos e interdependentes. Aí eu vou dizer para você, vamos traduzir agora o que ele disse. Tu já notou que quem está no poder quer fazer aquilo que ele quer
É isso aqui que ele está falando. Se eu sento na cadeira, se eu sou um governador, se eu sou um prefeito, se eu sou um presidente, se eu sou um juiz, vai ser o que eu quero e acabou-se. Não sabem ouvir a população, não sabem fazer uma audiência pública, não sabem fazer uma reunião, não sabem fazer um encontro com a população para saber realmente o que é que a gente quer. Aí o que acontece? Vai o povo fazer protesto, vai o povo fazer arenga, vai o povo fazer confusão, para ver se é ouvido. Deu para tu me entender agora? Pois é isso aqui que ele está dizendo. Enquanto a gente continuar nessa tese de que eu mando, eu desmando, é do jeito que eu quero. Sabe aquela historinha que diz assim, a minha mulher que manda, sabe? Que é do SBT, que a Eliana fazia e depois ficou na mão do Celso Portiolli. Que a mulher passa a receita toda troncha pro marido. Aquilo ali é de propósito. Aquilo ali eu tenho certeza absoluta que é feito de propósito para fazer a graça do programa. Bem, então agora você entendeu. Obrigado ao nosso professor, né? Porque realmente precisávamos de alguém que pudesse fazer essa reflexão, né? E vou dizer assim para você, a gente espera que um dia o pessoal realmente possa acordar para a realidade. Veja o que aconteceu com o Osmar Ricardo, né? O bichinho saiu, não sei o quê, não, porque ele vai ser punido. Agora não, você pode se licenciar. Você vê como é que as coisas mudam? Sabe onde o chicote aperta? Pois é. Bem, vamos agora para Márcio Ferreira, porque o Partido Liberal aqui já definiu data para oficializar os nomes que irão disputar a Assembleia e Congresso Nacional. A convenção estadual do partido vai acontecer na próxima terça, dia 4, no Hotel Burgan, em Boa Viagem, às 9 horas da manhã. Durante o encontro, vai ter aí a candidatura já certa do vereador de Caruaru, Silvio Nascimento. E para a disputa pelo governo do estado, o PL optou por não apresentar candidato próprio. É porque sabe, né, que o negócio está polarizado, né? Então pronto. Bem, o presidente estadual do partido, Anderson Ferreira, teve uma candidatura homologada para a Câmara dos Deputados e seu irmão André, que dizem que os dois são gêmeos, aí ele vai para a Câmara e André volta para a LEP. Inclusive teve uma das eleições aí que o André Ferreira foi o mais votado como deputado estadual. E a convenção acontece pouco mais de uma semana após o encontro nacional do PL, sábado passado, em São Paulo. Na ocasião, a sigla oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E aí está se dizendo também que possa ser que Flávio Bolsonaro tenha uma chegada por aqui. Vamos ver, né? Vamos aguardar se realmente o homem vai chegar mesmo por aqui, né? Isso. Vamos fazer o negócio acontecer, viu? Porque senão... Agora tem uma coisa aqui que eu acho engraçado. Que o Partido Avante, ele, assim, né? Ele apoia a Raquel Lira, apoia a Kekel, né? Mas... tem gente que está sentada no poder, tipo Douglas Brito, que deveria apoiar ser oposição na prefeitura, mas não, ele já assumiu, saiu do armário, disse que é João e acabou. Aí também tem outras situações em que o Avante deveria estar de um lado, né? Já que se fala tanto do lado, eu mesmo tenho que sentar do lado contra o sol, porque senão o sol vem todo na minha cara. Você lembra que eu já fiz o programa aqui, o sol bem na minha cara? Pois é, eu tive que mudar de lado porque o sol não bate mais na minha cara. Olha que tese. Então, assim, o Avante, presidente estadual Sebastião Oliveira, disse ontem que a preferência do partido pelo deputado federal Eduardo da Fonte para ocupar a segunda vaga do Senado. Aquela novela, o ídolo de pano. Pronto. A declaração foi feita durante a convenção estadual da Legenda, em meio às articulações da base do governo, para definir quem representa a Federação União Progressista nas disputas. Mas na disputa. E apesar da defesa pública do nome de Eduardo da Fonte, Sebastião Oliveira descartou qualquer possibilidade de divisão da base aliada, caso a escolha recaia sobre Miguel. Ele diz aqui:
O nosso partido tem uma preferência. Se a segunda candidatura sair da federação, a nossa preferência pelo deputado federal é Eduardo da Fonte. Mas ele ainda disse assim: nada contra pessoal a Miguel Coelho. A afinidade que nós temos de construção de amizade, das alianças políticas, sempre foi muito enraizada com Fernando Doeire e Eduardo da Fonte. Ou seja, eu não quero Gueguel porque eu não conheço Gueguel. Eu nunca tive nem sequer tomei um cafezinho com Gueguel para saber quem ele é. Pois é, né? Lembrei agora do amigo meu. Né? Ainda disse assim, viu? Também comentou Sebastião Oliveira as informações de bastidores de que a governadora tem preferência por Miguel para compor a chapa. Para ele, a definição só deve ser considerada quando partir da própria governadora. E ele disse assim: eu prefiro ouvir isso da boca dela, eu quero ouvir da boca dela. Não é pelas especulação, não. Política não se faz com conversa reservada. Excelência, tu me perdoa te dizer um negócio? Primeiro tem as conversinhas reservadas para depois jogar pro povo. O senhor sabia disso? Porque quando o meu vereador, quando eu trabalhava com ele, que chegava lá na prefeitura para falar com os homens, a gente não podia entrar nem tirar foto. Viu, doutor? Pois é, mulher. Pra tu que não sabe. Tá vendo tu? Isso. Ah, meu Deus. Eu bebi da fonte, infelizmente, né? Como eu digo pra vocês aqui, gente, eu sou inimigo das pesquisas, mas tem um negocinho aqui que tá dizendo... Ah, não, é no JC, agora que eu me lembrei. Lá vai eu subir. Eu tenho que botar aqui a tela em 200% para poder enxergar. Mas tem uma coisa aqui, viu? Tem um negocinho aqui. Cadê? Pronto, achei. Sabia que Kekel tá ganhando aí na questão de aprovação? É, rapaz. Não, depois eu falo aqui, né? Deixa eu falar de Cumbuca para falar de Bimbo. Isso. Kekel tá sendo aprovada, né? Tá sendo benquista nas pesquisas de aprovação, viu? Ela tem 68% de aprovação entre os pernambucanos, segundo a pesquisa Quest. Aí eu prefiro, né, falar de outra coisa, que é esse caso aqui, do que estar dizendo: ah, fulano tá com não sei quanto, fulano tá perdendo. Já disse para vocês minha opinião sobre pesquisa, né? Eu sou totalmente contra a pesquisa, mas isso aqui eu falo. O índice de desaprovação da gestão ficou em 23%, enquanto 9% foram na Copélia, né? Prefiro não comentar. Em comparação com a pesquisa anterior, feita em abril, a aprovação de Raquel Lira cresceu 6 pontos percentuais, passando de 62 para 68. Pois é, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Já a desaprovação apontou uma queda de 12 pontos, saindo de 35 para 23. Bom saber disso, né? A pesquisa mostra também o maior avanço na apresentação da governadora que ocorreu entre os entrevistados. Fala, Xavier, solta tudo, bota tudo para fora. Isso. De 16 a 34 anos, literalmente uma população mais jovem, né? E nesse segundo segmento, ela passou a ter 72% de aprovação. Claro, né? O pessoal ganhando aí o Pix do sapato, a farda, as escolas, tudo com ar-condicionado, né? Aquela coisa toda. Olha o que eles vão dizer. Já no grupo de 35 a 59 anos, eu gostei aqui desse destaque, né? De faixa etária. Muito bom. De 35 a 59 anos, a aprovação chegou a 69%, enquanto que os maiores de 60 estiveram aí com 58%. Rapaz, e olha aqui outra coisa interessante, viu? Inclusive, João não olha para eles. Isso eu posso dizer, viu? Que a Marcha para Jesus, por exemplo, tem um apoio da prefeitura. Tá? Diga que é mentira. Diga que é mentira. Entre os segmentos ideológicos, religiosos, a maior variação positiva aconteceu entre os evangélicos. Grupo em que a aprovação de Raquel Lira chegou a 79%, uma alta de 17 pontos. E vamos dizer assim, né? Entre a turma da direita, ela aparece com 90% de aprovação, crescimento de 19 pontos em relação à
pesquisa anterior. Bem, eu não vou aqui fazer análise por conta da lei eleitoral, né, para não ter problema depois, mas cada um com as suas opiniões. Eu gostaria muito de falar o porquê dessa aprovação, mas eu não quero influenciar. Infelizmente existe a lei eleitoral e ela dá umas coisinhas na gente para a gente tomar cuidado no que vai falar, tá certo? Bem, aí já agora vamos para Johnny! Eita, John Caps. Em entrevista ao programa Ponto de Vista da revista Veja, eu pensei que fosse da CNN, rapaz. Pois é. Johnny disse que essa pesquisa Quest revela um cenário equilibrado e atribuiu parte do seu desempenho ao fato de muitos eleitores ainda não associarem sua candidatura ao presidente Lula. Vai morrer na tese, né? Segundo a pesquisa, o primeiro turno, Kekel apareceu com 43% nas intenções de voto, enquanto ele registra 37%. Na simulação do segundo turno, ela tem 45% contra 39% dele. Apesar da vantagem dos números, o cenário é considerado de empate técnico, na margem de erro de 3 pontos. Mas vamos considerar. Durante a entrevista, Johnny afirmou que o resultado reforça seu otimismo para o início oficial da campanha. Aí ele disse, será que tem farpa aí? Será que tem por aí? Não sei. Vamos ler. É uma eleição disputada, um cenário de equilíbrio. Tenho certeza de que a partir do momento em que a gente colocar o time em campo e a campanha na rua, vamos construir um cenário bastante favorável de crescimento. Não sei se ainda tem um negócio aí dos prefeitos, aquela coisa toda, se os prefeitos vão influir também, né? Ele ainda destacou que passou os últimos anos dedicando exclusivamente à Prefeitura do Recife e afirmou que somente agora terá a oportunidade de percorrer todas as regiões do estado para apresentar suas propostas. E claro que ele não podia deixar de falar do lado de Lula, do contrato de exclusividade que Lula assinou. Ele afirmou que um dos fatores que considera decisivos é o desconhecimento de parte do eleitorado sobre o apoio a Lula à sua candidatura. Bem, querida, aí você está abusando da nossa inteligência. Tenho que ser sincero nisso aí, viu? Porque todo mundo sabe quem está com Lula, quem não está, e seja lá o que for, né? Pois é, meus amores, fechando a nossa casa dos patrão, eu vou dizer pra tu, rapaz, imagina a Celpe chegando e cortando a luz da tua casa. Mas tu imagina isso acontecendo numa prefeitura. O prefeito não pagou a conta de luz. Isso aconteceu. Eu não tô com brincadeira, não tô tirando nada com a tua cara não, criatura. Pois é. A Neoenergia informa que depois de frustradas diversas tentativas de negociação de débitos das contas de energia da Prefeitura de Cortês, na Zona da Mata, a empresa executou ontem a suspensão do fornecimento. Eu prometi que não ia rir, mas tô rindo. Meu Deus do céu. Quando eu li isso aqui, eu não vou rir. Mas eu tô acabando de rir. A suspensão do fornecimento de energia por inadimplência em prédios administrativos da gestão municipal. A distribuidora disse que a medida foi o último recurso. Bem, gente, aí, pelo amor de Deus, quando tem 3 contas devendo, vocês cortam a energia da casa do povo, né? Aí por que não ia cortar da prefeitura? Se não pagou, o problema é teu. Quem manda ser irresponsável, né? Não sabe pagar as contas de luz, quer gastar todo o teu direito. Lembra que a gente já falou aqui sobre gestão eficiente de energia? Lembra? Acho que foi o Ministério Público, né, que fez isso aí. Pois é. Após esgotadas as tentativas, todos os prazos de tratativas, aí tiveram que passar o alicate lá na prefeitura. A Neoenergia ainda mandou nota para Jamildo. Afirmou que se solidariza aos servidores públicos, à população afetada, afetados, isso mesmo, reiterando a disposição para a retomada do diálogo com a prefeitura e se comprometeu em religar imediatamente as unidades impactadas após a quitação dos débitos em aberto. Agora, só não disse aqui, Jamildo, né,
quanto é que a prefeitura está devendo? Aí ficou no sigilo. Rapaz, tu já pensou? Pela misericórdia, hein? Ai, Jesus, e assim eu fecho a casa dos patrão de hoje, voltando amanhã, né, com esse mundinho pantanoso dos políticos. Pelo amor, pela fé, mulher. Pois é, rapaz, lembrei agora do novo Correia. Apaga a luz, hoje vai ser a vela. Vai dormir na luz de vela. Mas papai, vai dormir na luz de vela. Quem manda sou eu, a conta de luz tá cara. Tá pela hora da morte. Ah, meu Deus do céu. Olha, é cada coisa, né? Sei não, Jesus. Olha, eu vou dizer para você, se o Cabo, né, tá aí, infelizmente, né, figurando entre as 10 cidades mais perigosas, vamos dizer assim, vai ter aí um negocinho de hotelaria lá, né, no Cabo. A rede de hotéis portuguesa Vila Galé anunciou a chegada de um novo empreendimento no Cabo. E exatamente Jamildo tinha antecipado aí numa reportagem que exatamente o Vila Galé Reserva do Paiva Lifestyle Resort Hotel ainda tem mais aqui, ó, Convention Spa and Beach Club. Ocupará a estrutura do antigo Hotel Sheraton Paiva, desativado há 6 anos. O evento de apresentação contou com a presença do presidente e fundador da rede, Jorge Ribeiro de Almeida, acompanhado de autoridades locais e executivos do setor. A previsão oficial, informada ao Jamildo, é que o hotel comece a operar em 15 de outubro, com inauguração oficial agendada para o final de outubro. Então, o novo complexo vai contar com 298 apartamentos e suítes, distribuídos em mais de 12 mil metros quadrados de área construída. Pois é, né? Fora outras coisas aqui que vai ter, que aí não nos interessa. Ai, Jesus amado. Essa da energia da prefeitura a gente vai ficar para a história, né, mulher? Pois é. Enquanto a prefeitura não paga a luz, o metrô parou de novo. O metrô parou de novo. Mas, rapaz, pelo amor de Deus. Será que é porque é tipo como se fosse um transplante, né? Tem que estar tomando remedinho para aceitar ali o outro órgão. Não sei se é os carros novos que chegou, que está dando pane. Não sei se é a Metrored que não está pagando energia. Meu Deus do céu. Depois dessa história da prefeitura, tudo pode acontecer, né? Imagina se o metrô funcionasse com energia solar ou com energia renovável, né? Seria muito melhor. Mas o povo não pensa nessas coisas, né? Pois é, dessa vez, o ramal Camaragibe não iniciou as atividades de ontem. Aliás, hoje deixa eu ver, 29, então é de hoje. O metrô parou agora de manhã. Eu já estava pensando que isso aqui foi ontem, mas não, eu na minha sã cabeça. Tá vendo? O negócio aqui é tipo notícia recente. Então, o que aconteceu aqui? Segundo a CBTU, que é quem manda nos metrô, uma falha na subestação rodoviária interrompeu o fornecimento de energia. A previsão, segundo o órgão, é de que as atividades voltem à normalidade ainda agora pela manhã. Você sabe, eu faço programa ao vivo às 7 horas, né? Meio-dia ele passa no rádio. Então, possa ser que o metrô volte ao normal. Todas as estações do ramal Camaragibe estão sem funcionar. Meu Deus do céu, estou imaginando como é que sofre um negócio desse. Todos os trens da linha Centro estão circulando para Jaboatão, menos para Camaragibe. Aí na noite de segunda, a linha Centro foi interditada após uma queda de energia no ramal Jaboatão. E segundo a CBTU, o sistema teve que ser paralisado devido a um curto-circuito na estação Cavaleiro, que afetou toda a operação. E aí?
Meu Deus do céu. Olha, tem inclusive um negocinho aqui que eu gosto, quando eu vejo que o Ministério Público entra nas coisas, sabe? Sabe quando o pessoal diz assim, cria vergonha na tua cara e vai lá, chama o Ministério Público, porque no instante resolve? Pior que é, viu? Eu já passei por isso. Já precisei do Ministério Público. No instante sim resolveu, rapaz. Pense numa coisa. O Ministério Público de Pernambuco está investigando a necessidade de obras de contenção em duas encostas do Recife. É isso mesmo que tu está ouvindo. Então, foram instaurados dois inquéritos civis para investigar a necessidade de obras de contenção em barreiras localizadas na primeira travessa Serra da Mantiqueira, Jardim Monte Verde, área que dá limite entre Recife e Jaboatão, e na rua João Limoeiro, no bairro de Dois Irmãos. Exatamente foram abertos aí, né, esses requerimentos, esses inquéritos, vamos dizer assim, né, pelas promotorias de justiça de defesa da cidadania da capital, nos dias 24 a 27 de julho. Nas portarias de instauração, o promotor de justiça Sérgio Gadelha Souto informou que a abertura dos inquéritos civis acontece depois do vencimento do prazo legal dos procedimentos preparatórios que já existiam na promotoria para tratar do assunto. Segundo ele, a conversão dos processos visa permitir a continuidade das diligências, né? A diligência é investigação. O pessoal vai lá, chegar, vai dar uma olhada na obra para ver se saiu, se não saiu, como é que está andando, entendeu? E buscam esclarecer os fatos e avaliar a adoção de medidas como a celebração do termo de ajustamento de conduta, ajuizado em ação civil pública ou eventual arquivamento. No caso da Barreira dos Dois Irmãos, o órgão determinou o envio de ofício ao prefeito do Recife e à Procuradoria-Geral do município. Ambos receberam um prazo de 10 dias para informar se há interesse em firmar o termo, voltado para a realização das obras. Quanto à barreira em Monte Verde, a portaria determina o cumprimento de despacho constante no sistema de informações do Ministério Público, sem detalhar as providências na publicação. Embora a comunidade fique localizada nesta limítrofe, a promotoria trata a região investigada como pertencente ao Recife. E aí a prefeitura falou sobre isso. Ou será que não? Vamos ver. A prefeitura não informou se irá aderir ao termo de ajustamento de conduta. Segundo a gestão municipal, a definição das obras de contenção das encostas, elas são executadas no que se baseia na indicação de risco, definidas a partir das vistorias feitas pela Defesa Civil. Nos últimos anos, a gestão municipal concluiu 157 grandes obras de contenção de encostas em todo o Recife. Vou tirar os investimentos que aqui não me interessa. Impacto direto para mais de 18 mil pessoas. Outras 24 intervenções estão acontecendo, somando cerca, também não vou falar, e beneficiando aproximadamente 7 mil moradores. Assim foi o que a prefeitura falou. Pois é, né? Aí o que a gente fala num negócio desse? Se o Ministério Público entra na história, a gente sabe que o BO é grande, né? Então pronto. Vamos aguardar para ver os próximos capítulos dessas histórias. Bem, meus amores, gente, eu vou dizer para vocês, tem certas coisas aqui que acontecem, né? Já que a gente está falando aqui da prefeitura. Protesto! Mas não foi protesto para ganhar os 2.500 que quer que eu não, viu? É outra conversa. Pois é, rapaz. Até que engraçado, né? Baixaram o fogo dessa história dos protestos, depois que começaram a dizer quem é que estava organizando, quem estava fazendo. Parou os protestos, né? Parou tudo. Mas agora, ontem, o pessoal aí, né, dos movimentos sociais ligados à luta pela moradia, foram lá para a sede da prefeitura. A mobilização teve início por volta das 7h30 da manhã e reuniu integrantes de organizações que querem, reivindicam avanços na política habitacional da cidade. Meu filho, amor com amor se paga, viu? Se o povo tava querendo os 2.000 de quequel, mesmo que seja inventado, seja lá o que fosse, aí agora é o resultado, foram bater na tua porta. Tá vendo tu? Os manifestantes interditaram os dois sentidos da avenida principal, a Avenida Carlos Apolo, né, ali na área central, onde você chega no Recife Antigo. Em um primeiro momento, o lado do subúrbio foi liberado por volta do meio-dia.
mas o bloqueio voltou para os dois lados da pista. Para reduzir os impactos no trânsito, a CTTU implantou um desvio na altura da inserção entre a ponte do Limoeiro e a Rua da Aurora. Segundo o órgão, a manifestação ela acabou por volta de 1h da tarde, quando aí os veículos voltaram normalmente a passar lá pela prefeitura. Segundo publicação dos organizadores nas redes sociais, participaram do protesto representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de Pernambuco, da União Nacional por Moradia Popular, Movimento de Libertação dos Sem Terra, Movimento de Resistência Camponesa, Liga Popular dos Moradores Despejados. Rapaz, essa eu não sabia não. Liga Popular dos Moradores Despejados. Rapaz, será que é o povo que não pagou o aluguel e fica na rua? Deve ser, né? E do Movimento de Mulheres em Defesa da Moradia. As entidades afirmam que a mobilização teve como objetivo cobrar da Prefeitura medidas para enfrentar o déficit habitacional do município. Lembra que eu já falei disso aqui? O déficit habitacional? Lembra o que a Prefeitura está fazendo? Pois é, né? Estão lá ajeitando as casas, os prédios, tudo, né? Para fazer moradia popular lá dentro dos prédios, aquela coisa toda. Mas, segundo o pessoal dos movimentos, existem cerca de 80 mil famílias que vivem sem teto, enquanto milhares de pessoas residem em áreas classificadas como de risco, na barreira, né, na beira do rio. E aí, como sempre, o Leia já vai atrás e a Prefeitura disse que desde 2021 já viabilizou mais de 7.000 unidades habitacionais e afirmou que mantém um diálogo permanente com os movimentos sociais. E até, inclusive, dentro desta nota, que eu não vou ler, né, porque vai tomar mais tempo, está aqui incluído, inclusive, a história do morar no centro que eu acabei de dizer para vocês. Fora aqui, né, as historinhas lá que a Prefeitura diz que, porque nós estamos viabilizando isso, né, e assim vai. Ai, meu Deus. Olha, tem um negocinho aqui que eu não gosto de trazer, mas a gente chega num ponto de que se a gente não se defende, né, a gente fica perdido, a gente se torna impotente, porque o que quem deveria fazer não faz. Eu não sei se vocês viram um vídeo que está rolando na internet aí, né, que o homem inventou umas ratoeiras, sei lá o que, né, para pegar o bandido e o caba já foi pro outro lado da vida. Gente, na última segunda-feira, aconteceu vamos dizer assim, uma visita de uma vítima da sociedade. Ele estava com um brinquedinho que faz pum na mão e exatamente assustou os moradores de Xande Cruz, lá em Camaragibe. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que 4 homens mascarados, né, estavam tudo de balaclava, entraram em uma casa, renderam as pessoas e levaram objetos e dinheiro. Você acredita nisso? A gente está vivendo naquele tempo lá do Velho Oeste, do Faroeste, do sei lá o que Oeste. Isso aconteceu às 8h51 da noite. Imagina, todo mundo em casa assistindo o Jornal Nacional, esperando passar a novela. E quem estava dentro dessa casa? Um homem de 24 anos, a sua esposa e a sua avó. Em entrevista ao Leia Já, exatamente esse homem relatou que eles haviam acabado de chegar do mercado, estavam, né, colocando as compras para dentro de casa, quando os suspeitos aproveitaram o portão aberto para entrar. Aí ele disse: quando eu fechava o portão, eles invadiram minha casa, me abordaram, me botaram com o rosto no chão e assim vai. Ele contou ainda que as vítimas da sociedade apontaram, né, ameaçaram, vamos dizer assim, né? E ele teve de ficar deitado no chão, com o rosto virado, de costas para os suspeitos, impedindo que pudesse olhar. Eles levaram televisão, telefone celular, aparelhos domésticos, além de uma quantia em dinheiro. A vítima contou ainda que eles teriam entrado lá à procura de objetos que fazem pum, né? Que fazem pá, mas não encontraram nada. Bem, depois desse susto, os suspeitos fizeram, né, tudo, levaram ainda um carro que estava na garagem.
Os familiares se reuniram para, como se diz, né, para se acalmar. Inclusive ele diz assim: a minha avó quase partia com a pressão alta. Ela tem problema de pressão. Ela quase que desmaiava. Teve que botar um travesseiro no chão para ela ficar, porque não tinha conseguido nem se levantar. Enquanto o proprietário da casa, né, no caso, o homem, ele foi na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Coisa, né? Eu pensava que isso já tinha sido coisa do passado, mas quando a gente vê, e eu sei até onde fica Xande Cruz. Xande Cruz fica lá para dentro de aldeia. E praticamente ali, Xande Cruz é uma área só é mata, né? Aquela coisinha assim mais rural, aquela coisinha assim, né? Que dá para se viver numa boa. Mas aí, enquanto entraram para roubar em Camaragibe, em Dois Unidos, aqui perto de mim, aconteceu um negócio, rapaz, que eu não posso nem expressar muito, porque senão a plataforma me derruba. É assim, dois suspeitos de praticarem, né, atos ilícitos levaram uma maciada no pessoal lá de Dois Unidos. O negócio aconteceu na segunda. A ação foi registrada em vídeo e compartilhada na internet, e nas imagens é possível ver um grupo de pessoas reunido ao redor das duas criancinhas, enquanto alguns apenas acompanhavam a movimentação. Outros partiram para a defesa, né? E fazendo lá o negócio acontecer. Os vídeos mostram a dupla sendo mantida no local por moradores até a chegada da polícia. Informações apontam que os suspeitos teriam participado de uma intervenção em uma moto, momentos antes. E olha que em Dois Unidos, para você que não sabe, em Dois Unidos existe o quartel do Canil da polícia. Fica embaixo da mata, e tem lá. Em nota, a Polícia Militar informou que as equipes do 11º Batalhão foram acionadas para atender à ocorrência do tumulto, após relatos das pessoas, né, que disseram que aconteceu a situação. Eu tenho que inventar aqui a palavra, porque eu não posso falar o que está aqui. Segundo a polícia, os policiais seguiram até o endereço para conter as agressões, preservar a integridade física dos envolvidos e restabelecer a ordem pública. Ao chegarem no local, constataram que os suspeitos já haviam sido retirados pelos populares e levados para um destino desconhecido. Agora, imagina comigo para onde levaram os dois. Eita, lelê. Sabendo que, né, infelizmente, a justiça ela deixa claro que existem limites na legislação e alertou que fazer justiça com as próprias mãos é ilegal e pode configurar um crime. Pois é, né, rapaz? Eu fico pensando agora, né? Eu não posso me defender, eu não posso agir, porque legítima defesa é como se diz, né? É um negócio assim que às vezes eu não posso falar certas coisas. Eu queria falar, mas não pode. Oh, meu Deus do céu, mas eu não sei, né, Jesus? Sei não. Passa lá em casa, Jesus. Cuida da minha família, Jesus. Mexe com a estrutura. Pois é, só isso que eu posso dizer. Eu vou fechar o nosso noticiário da cidade. Uma informação aqui que o Hospital da Santa Casa do Recife promove uma corrida solidária em prol da reforma da sua enfermaria. Então, a corrida vai acontecer no dia 16, com largada às 6h30 da manhã, na igreja de Santa Teresa, em Olinda. E diz aqui, né, que estão abertas as inscrições para a corrida solidária Passos que Curam, iniciativa que une esporte, promoção de saúde e solidariedade para arrecadar recursos destinados à reforma da enfermaria São Luís, no Hospital Santo Amaro, da Santa Casa do Recife. Tem um hospital na Santa Casa e tem o Hospital do Câncer. São os dois hospitais que estão ali na Cruz Cabugá. A corrida acontece dia 16 de agosto e vai ser exatamente aí na Avenida Olinda, 570, no bairro de Santa Teresa. Então aí as pessoas podem escolher, né, qual modalidade que vão. E exatamente aqui, né,
cada pessoa inscrita vai receber um kit composto por uma camisa oficial do evento, número de peito, chip eletrônico, de cronometragem, medalha de participação. Então, as inscrições de primeiro lote já estão abertas pelo valor de R$100. Eu me lembrei agora de uma piada que diz assim, né? Mulher, tu é doido? Tu vai pagar para correr? Aqui só não ficou muito detalhado, né? Onde são as inscrições, como fazer as inscrições. Mas qualquer coisa tu bota no Google e diz assim, ó, Hospital Santa Casa, né? Com certeza aí tu liga para lá e procura saber se tu tá afim de dar uma corridinha, né? É uma boa, viu? Você ajuda os outros, né? O pessoal do hospital. E sabendo que o Hospital da Santa Casa, ele é uma entidade beneficente. Então, isso até é interessante deixar bem claro para que vocês possam saber. Pois é, minha gente, vamos agora passar para o outro lado da história. Vamos ver o Brasil, porque, vamos ceder, né? O tempo ruim dessa Sapucaí é grande. Pois é, vamos olhar para o Brasil agora. Meu Deus do céu. Aliás, o Brasil e o mundo, né? Rapaz, eu não sei. Eu tô achando incrível essas coisas que o Trump tá fazendo, sabe? Você deve dizer assim, imagina uma pessoa daquela mesmo, de esquerda, extrema esquerda, dizendo assim, esse cara é um louco, ele apoia o Donald Trump. Não, eu não apoio o Donald Trump. Aliás, eu não apoio ninguém. Ninguém me apoia porque eu vou apoiar. Mas assim, sabe aquela coisa meio humorística, aquela coisa meio de novela, que eu já assisti tantas. Pois é, né? Donald Trump vai prorrogar por mais um ano a emergência nacional em relação ao Brasil, mantendo em vigor a declaração originalmente estabelecida pela Ordem Executiva de 30 de julho do ano passado. Ou seja, né? Hoje é 29 e amanhã completa um ano. O aviso será publicado hoje no Federal Register, o Diário Oficial dos Estados Unidos. Donald Trump ele afirma que permanecem válidas as razões que embasaram a declaração de emergência, alegando que as políticas e ações do governo brasileiro continuam representando ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política extrema e à economia dos Estados Unidos. Ai, Jesus! Aí agora eu pergunto, ainda tem aqui o resto do texto. O texto repete as justificativas do decreto do ano passado, incluindo acusações de restrição à liberdade de expressão, violações de direitos humanos, perseguição política a Jair Bolsonaro, além das críticas e decisões do STF. Diz aqui que as medidas não criam sanções nem restabelecem tarifas. A prorrogação da exigência da Lei das Emergências Nacionais Americana, ela determina a renovação anual das declarações de emergência para evitar sua expiração automática. Pois é, né? Inclusive tem uma declaração aqui, aliás, uma explicação aqui, eu não vou ter tempo para falar dela, mas já dá para entender o que é que o negócio está rolando, né? Pois é, eu tenho certeza que dessa vez eu não vou precisar desenhar para você. não vou precisar. Mas eu só vou dizer para tu, tá? Essas coisas aí, meu Deus do céu, viu? É coisa de louco, como já diria a música. Você não me sai na minha cabeça. Bem, aí as coisas lá, né? O tititi, bora pro tititi. Depois da Casa dos Patrão, teu ídolo de fã, todo mundo odeia o Cris. Aí agora tem aqui o tititi. Pois é, rapaz, Lula tá com a cara aqui, companheiro. O presidente Lula, eu pedi para o diretor-geral da Organização de Saúde para mandar um recado para Trump. Ah, meu Deus. Falando sobre o SUS. Quando você puder, ele disse assim, né? Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da OMS,
Diga para ele como um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República. Tá. Ah, tá. Pois é, né? O presidente da República, quando ele leva uma queda, ele vai lá pro Sírio-Libanês, vai pro Einstein, vai para não sei para onde, Hospital Morial, Hospital não sei o quê, mas nunca vai para Getúlio Vargas, para Restauração, o Miguel Couto, né? Que é a maior emergência do Rio de Janeiro. Eu não sei qual é a maior emergência de São Paulo, mas ninguém vai pro SUS. Os políticos não vão pro SUS quando passa mal, quando está doente. Né? Graças a Deus pelo SUS, né? Que ainda é uma esperança para a gente, mas fica complicado, né? Quando ele diz assim, não, porque o presidente não sei o quê. Bem, aí Lula pediu para o diretor da OMS que qualquer pobre do Brasil pode fazer um tratamento contra, né, alguma coisa que esteja acontecendo em relação à sua saúde. Tratamento de saúde não é para rico, é para quem está doente. E nós queremos fazer um atendimento preventivo para evitar que as pessoas fiquem mais doentes ainda. Aí eu digo assim para tu, né? Eu esperei para uma consulta de um psicólogo na época que eu tive depressão por mais de um ano. Foi 1 ano e meio esperando um atendimento, uma consulta para ter um atendimento de um psicólogo. Tu acredita? E mesmo assim não gostei do atendimento. Eu disse, não, doutora, pode dar a vaga para outro que eu não quero mais. Aí aqui, falando de SUS, exatamente pode começar a oferecer ainda este ano uma nova forma de profilaxia pré-exposição aplicada por injeção para a prevenção do HIV. Trata-se do medicamento Carbotegravir, que impede a replicação do vírus de forma prolongada e pode ser tomado a cada 2 meses. Isso é muito bom, né? Graças a Deus isso é muito bom, porque eu estava, assim, né, voltando para o passado, na época que o HIV, né, estava muito popular, eu era pequeno, então não tinha muito entendimento dessas coisas. Mas aí eu pude agora analisar a história e pude ver, né, quantos artistas, né, tiveram ali relacionamentos homoafetivos, tipo Sandra Brea, né, ela faleceu de HIV, Kaique Ferreira, também outro ator, também, né, de HIV. Teve um outro que era o Rambo brasileiro, também que morreu de HIV. Então, assim, né, hoje a gente vê que com o passar dos anos, essa tecnologia vamos dizer assim, de frear o HIV, ela tem evoluído muito. Então, diz aqui, a Conitec é um colegiado independente que precisa avaliar aspectos como o custo-benefício da oferta de novos tratamentos oferecidos pelo SUS, que sejam incluídos no rol do SUS. Não, o presidente acabou de dizer aqui que todo mundo que está no hospital vai sair curado. Então, pronto. A comissão deve recomendar ou não a inclusão, mas a decisão final cabe ao Ministério da Saúde. Alexandre Padilha diz que ainda está negociando com a farmacêutica GSK, produtora do remédio, e o custo final dele, quantas doses serão compradas, mas a empresa fez uma oferta com preço adequado. Então aí vamos ver, né, se realmente vamos ter esses farmacoquímicos. Olha que palavra, menino! Estes farmacoquímicos, eles estarão disponíveis para a população. E olha, tem um negocinho aqui, inclusive, viu, que eu não falei na hora da nossa notícia da cidade, mas tem um negocinho aqui para fechar o noticiário, que eu vou entrar agora com o futebol, né, para os nossos clubes. E toma cuidado aí, viu, tu que mora sozinho no Cade tu tá de olho em tu, viu? 108.434 famílias unipessoais, ou seja, uma pessoa só, cadastradas no Cade Único, poderão atualizar seus dados sem a necessidade de entrevista domiciliar. A mudança decorre de uma norma publicada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência, né, LAVALTEM, que suspende temporariamente essa exigência para a atualização de cadastro e a manutenção dos benefícios. Aqui no Recife, 46.089 famílias, que equivale a 42% desse público, já atualizaram os dados entre junho de 2025 até agora, 2026. Essa situação ela vai valer até julho de 2027. Impede que a ausência da visita domiciliar seja um obstáculo para a atualização dos dados do Cade Único. Viu? Então, fique tranquilo
E aí você não vai ser prejudicado não, viu? Se você já foi lá, o Cade Único atualizou seu dado do Bolsa Família, então pronto, fique na paz. Agora sim, vamos dar uma olhadinha lá nos nossos grupos para saber o que é que está acontecendo. Pois é, vamos agora saber de Náutico Esporte Santa Cruz o que é que está acontecendo. Deixa eu descer para o submundo do site do Diário de Pernambuco, que é onde a gente tira as coisas aqui. Pois é, gente, pelo amor de Deus, membros da organizada fazem cobranças a jogadores e a diretoria do esporte do CT. Ih, rapaz, ainda tem um negocinho aqui, né, que pausa para a reconstrução. O esporte ganha quase 2 semanas para tentar virar a chave na Série B. O negócio tá feio, né? Já nos bastidores do Santa Cruz existem as divergências entre diretor e treinador, que estão aumentando. Imagina tu, né? Eu não posso deixar de falar do Náutico também. Deixa eu ver aqui o Náutico, como é que está a situação dele. O Náutico busca aproveitar pausa para retomar os melhores momentos da Série B. Esperamos, né, que sejam realmente os melhores momentos. Pois é, chegou a hora de fechar para balanço, para a gente terminar muito bem o nosso programa. Como eu digo, todos os dias é sagrado, a gente tem que fazer esse nosso momento de pensar. Precisamos pensar, porque sem pensar a gente faz besteira. Falando em fazer besteira, como é essa história de cura espiritual? Você pode pensar assim, não, esse é negócio de espírita, de não sei quem, de não sei que lá. A cura espiritual é para qualquer pessoa. Sabe quando a gente precisa mesmo de tirar tudo que não presta da vida da gente e se renovar? A cura espiritual, ela começa lá dentro da sua alma, trazendo paz para as feridas invisíveis. O que é isso? Quanto mais coisa ruim você tirar de dentro de você, vai ser muito bom e muito até melhor. E a gente precisa ter essa renovação. Às vezes a gente guarda tanto sentimento ruim que isso prejudica a gente. Eu até falei do exemplo, estava conversando com meu primo, e disse assim, como morreu Hebe Camargo? Ela saiu do SBT por conta de ciúmes em relação a Eliana, que a Eliana estava muito prestigiada, e daí, né, foi se desenvolvendo aquela coisa ruim dentro da Hebe. Mas para que essa cura aconteça, é preciso buscar o caminho da paz interior. Precisamos orar um bocado. Por isso que a gente ora aqui todo dia, né? Para expulsar a zica. Mas também a gente precisa soltar o peso e o medo de todos os dias. Toda a cura verdadeira nasce da força do amor e da paciência. Cada novo dia traz uma nova chance de alinhar a mente com a luz e o bem. E aí, o que é que tu quer? Tu quer continuar remoendo o passado ruim ou tu quer avançar? Essa é a pergunta que eu faço para você, porque eu estou fazendo essa busca de libertação. Eu estou fazendo. Por isso que eu fiz questão de trazer isso aqui. Não é palavrinha bonita, é realidade. E essa realidade vai fazer com que nós possamos crescer, ficar mais saudáveis e pensar melhor nas coisas da vida. Porque remorso e sentimento ruim, se fosse bom, vendia na farmácia em dose homeopática. Cheiro, meus amigos! Obrigado pela missão de hoje. Conseguindo a meta de novo. Obrigado você que ouviu, você que assistiu. Cheiro carinhoso, você sabe, né? Aqui existe um amigo que fala contigo todos os dias. E eu quero continuar fazendo isso enquanto o Papai do Céu nos permitir. Gente, cheiro, hashtag viva a nossa amizade e até amanhã.